Glória a Deus. Amém? Amém? Graça e paz, bom dia. A gente percebe que a gente chegou depois do culto, depois do começo do culto, chegou muita gente, né? E glória a Deus por isso. Então, você já deu um sorriso para a pessoa que está do seu lado? Dá um sorrisinho para ela, dá um bom dia, fala que bom que você veio. Aleluia. O pastor, ele está compartilhando durante esses dias uma série de mensagens sobre os atributos de Deus, né? E eu quero dar continuidade nesse mesmo tema. E mesmo que o pastor já falou, eu sempre, quando nós falamos sobre os atributos de Deus, eu gosto de especificar, né, o que são os atributos comunicáveis e o que são os atributos incomunicáveis de Deus, né? Só para refrescar a memória, para que a gente possa ter um norte para onde a gente vai. Amém? Então, o que seriam os atributos comunicáveis? Tudo aquilo que Deus ele transmite para a humanidade. Esses são os atributos que Deus ele comunica ou que ele transmite para nós, que ele pode nos entregar, que ele pode distribuir para nós. Então, por exemplo, você consegue agir de bondade com a pessoa que está do seu lado? Deus é bom? Então, esse é um atributo comunicável. Amém? Você consegue ser uma pessoa infinita? Sim ou não? Então, Deus ele é infinito? Sim. Então, esse é um atributo incomunicável. Então, isso está na essência de Deus, assim como a bondade. Mas, diferente da bondade, isso é algo que o Senhor ele não transmite para você. Isso faz parte da essência como o Senhor de todas as coisas. Amém? E o tema de hoje é esse. Deus ele é infinito em bondade. Ou Deus ele é infinitamente bom. E eu ia ler só o verso 6, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 23. E a gente vai ler ele todo e dar ênfase no 6. Amém? Vocês estão comigo, amém? Amém? Glória a Deus. Às vezes parece que fica um silêncio assim, aí eu não sei se eu estou falando muito rápido, se eu estou gaguejando. Vai dando um glória a Deus de vez em quando para mim saber que vocês estão ouvindo. Salmos 23. Eu vou ler na revista atualizada, mas pode deixar projetado no EVT também, não tem problema. E a Bíblia diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E agora o verso 6 que eu quero enfatizar com você, ele diz o seguinte: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Feche seus olhos aí no seu lugar. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e nós vamos orar nesse momento. Pai, eu apresento essa manhã, eu apresento essa palavra diante do Senhor, cada irmão que está aqui ouvindo, e eu oro para que haja em nosso meio um espírito de entendimento, de revelação, de sabedoria, que o Senhor possa pairar a sua bondade sobre nós nessa manhã, que nós possamos desfrutar dessa palavra de uma forma diferente, de uma forma, Senhor, que nós talvez ainda não meditamos, e que nós possamos ter a revelação da sua infinita bondade para conosco. Nós clamamos para que esses atributos do Senhor eles possam se manifestar em nossos corações e que nós possamos sair daqui nessa manhã transformados para a glória do Senhor, no nome santo de Jesus. Amém? Primeira vez que alguém toma essa xícara, né? Então, nós vamos falar sobre a infinita bondade de Deus. E para começarmos, nós precisamos compreender os dois atributos de forma separada, para que de forma separada a gente vê como mesmo Deus ele tendo vários atributos, e alguns são semelhantes, mas outros eles se manifestam de formas específicas, mesmo assim Deus ele consegue complementar tudo, por amor a mim e a você. Amém? Então, no Salmos 23, no verso 6, ele primeiro, quando ele fala bondade e misericórdia, ele usa duas palavras diferentes no original. Para bondade, ele usa tov, que significa bem que procede de Deus. E para misericórdia, ele usa esed. Esed no original, ele significa um amor leal,
misericórdia, benignidade, bondade constante ou fidelidade à sua aliança. Então, quando a Bíblia fala bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, a Bíblia está querendo dizer que o bem que procede de Deus e o seu amor leal me seguirão todos os dias da minha vida. A Bíblia, ela começa, a gente entende que na nossa tradução algumas palavras elas são separadas e algumas palavras elas são simplificadas. Então, muitas vezes a gente vai ver amor sendo amor na Bíblia, simplesmente. A gente lê amor como amor, mas quando a gente vai para o texto original, a gente percebe que existem variações da palavra amor. Assim como existem variações da palavra bondade, assim como existem variações da palavra misericórdia. Então, por muitas vezes, quando nós lemos a Bíblia, e aí eu vou dar um parêntese e falar sobre o seminário, é importante, irmãos, que você não apenas leia, mas você procure estudar ela. Estudar como ela foi escrita, estudar por quem que ela foi escrita, estudar qual que é o motivo daquele texto estar ali, porque isso vai evitar duas coisas. Primeiro, muitas heresias, e segundo, o entendimento errado da palavra. Paulo, quando ele vai pregar para os bereanos, ele fala que eles eram um povo mais nobre, porque tudo o que Paulo falava, eles iam para as escrituras e eles faziam o quê? Verificavam lá. Então, tudo que Paulo falava, eles falavam assim, legal a palavra de Paulo, vamos ver se está aqui nos pergaminhos, nos manuscritos. Ó, está aqui. De fato, ia vir o Messias. Então, o que Paulo está falando é verdade. Então, quando nós estudamos, nós não estudamos para que nós possamos nos engrandecer, mas para que nós possamos nos aprofundar no conhecimento do Senhor. Amém? Então, aqui o salmista Davi, ele está falando, certamente o bem que procede de Deus e esse amor leal, ele me seguirá todos os dias da minha vida. E a primeira parte que eu quero compartilhar com você é que, quando nós falamos da bondade de Deus, a Bíblia não está falando que eu vou buscar a bondade do Senhor. A Bíblia não está falando que eu vou procurar a bondade do Senhor. A Bíblia não está falando que eu vou tentar achar aquilo que Deus fez de bom na minha vida. A Bíblia está falando que a bondade, ela vai me seguir. Quando a Bíblia está falando que a bondade vai me seguir, a Bíblia não está falando de uma ação imperativa minha, mas do Senhor para comigo. Então a bondade, ela não começa quando eu paro, creio no Senhor e falo, eu preciso enxergar a bondade. Eu preciso ver o que Deus fez na minha vida, eu preciso agradecer. Não. Independente se você vê ou não, o Senhor, ele continua sendo bom. Independente se você está com uma ótica positiva para com o Senhor sempre tem uma ótica positiva para você. Porque não é você que persegue as bênçãos dele, não é você que persegue o amor dele, não é você que persegue a bondade dele, não é você que persegue a fidelidade dele, é essas coisas que perseguem você. O salmista Davi, a gente olha e a gente fala assim, glória a Deus, ele fez um texto maravilhoso, mas Davi, ele não teve uma vida maravilhosa sempre. Mas ele sabia que independente dos erros dele, a bondade ia seguir ele, a bondade e a misericórdia estavam indo atrás dele. A Bíblia fala que as bênçãos vão correr, os sinais vão correr, as maravilhas vão correr atrás daqueles que creem. A Bíblia não está falando que eu vou atrás dessas coisas. A Bíblia está falando que a partir do momento que eu creio no Senhor, que eu me deposito no Senhor, que eu falo assim, a minha confiança está em Ti, tudo isso vai vir atrás de mim. Não é algo que eu vou correndo e falo, vem aqui, vem aqui. Não, é algo que eu tenho que falar, oxe, está vindo. Porque a bondade, ela vem. A bondade, ela te segue todos os dias. E eu quero compartilhar sobre esse texto, mas primeiro falar sobre o que é ser infinito. Infinito, no original, ele é muito simples, é uma palavra parecida, é infinitus. E infinitus, ela é separada em dois momentos. In significa não. Finitus, ele pode significar limitado. Então, Deus, ele é um ser infinitus, ou seja, não limitado. É um ser sem limites. Então, na onde nós podemos enxergar a ilimitação de Deus, o ser infinito que Ele é, o ser ilimitado? Primeiro, no tempo. É interessante porque hoje nós temos uma compreensão da palavra, o entendimento da vida a partir do momento que nós nascemos. Amém? E nós podemos estudar, nós podemos verificar as histórias antigas e nós podemos ver até onde mais ou menos o mundo começou, certo? E alguns cientistas que são um pouco mais ousados em seu próprio intelecto, eles falam que o universo, ou seja, toda a matéria escura que cobre o nosso sistema e vai além do nosso sistema e cobre milhões de constelações e galáxias e planetas, enfim, eles falam que tem aproximadamente 13 bilhões de anos.
E é interessante que eles contam os tempos, eles contam os anos-luz de um planeta para o outro, de uma constelação para outra, e eles falam que tudo isso tem 13 bilhões de anos. Só que a Bíblia fala, Gênesis, que Deus disse, haja luz, e houve luz. Então, o ser infinito de Deus, é interessante que os cientistas, aliás, eles falam que tudo foi criado por meio do Big Bang, que eram duas matérias que se uniram e transformou tudo isso. Então eles acreditam que do nada veio dois nada, que juntou um nada e deu um grande nada, que fez alguma coisa. Quem aqui sabe um pouquinho de matemática? Pouquinho, levanta a mão. Pouquinho, bem pouquinho, simples. Vou fazer uma conta e eu quero que você me responda. 0 com 0 dá quanto? 0 com 0 dá quanto? 0. Então como que do zero veio tudo que nós temos hoje? O universo, ele não começou do zero, ele começou do 1. E esse 1 é o Senhor. Porque ele disse, haja luz, e houve luz. Então nós podemos perceber que Deus, ele é um ser atemporal. A infinitude de Deus, ou a característica de infinito do Senhor, ele começa primeiro no tempo. Se de fato o universo existe há 13 bilhões de anos, o Senhor tem muito mais tempo que isso. Porque ele não está preso no nosso tempo e espaço. O segundo momento que nós podemos perceber que o nosso Senhor, ele é um ser infinito, é de fato no espaço. Como assim no espaço? A Bíblia fala que ele criou todas as coisas. Nós somos seres limitados e pequenos em nosso espaço. Então eu posso muito bem conter uma casa dessa, mas eu não consigo preenchê-la completamente. A Bíblia fala que a orla do Senhor, a glória do Senhor enche toda a casa. A Bíblia fala que ele é onipresente, então isso expressa o ser infinito que ele é. A Bíblia fala que ele está presente em todas as coisas. Então o mesmo Deus que está aqui nessa igreja, também está lá na cadeia. O mesmo ser que está aqui, também está lá no seu trabalho. O mesmo Deus que está aqui, também está lá na sua casa. O mesmo Deus que está nas coisas boas, está nos momentos bons, ele também está lá na guerra. Porque ele é um ser infinito em espaço. Ele preenche todas as lacunas do universo. Ele preenche não apenas os mundos, mas ele preenche o mais íntimo do seu coração. Quando a Bíblia fala que o Senhor, ele é onipresente, a Bíblia está falando, a presença dele é tão grande que nem o espaço é capaz de contê-lo. Nenhum ser humano, nenhum ser racional que a ciência conseguiu descobrir é capaz de transportar ou passar de um lado para o outro do universo. Mas o Senhor fez tudo, apenas com uma palavra. Então, quando nós olhamos para Deus, nós precisamos perceber que ele não é apenas um ser que está fora do nosso tempo, mas ele é um ser que está em todo o nosso espaço, em todos os momentos. E por muitas vezes isso precisa ser revelado para nós e lembrado para nós, por quê? Porque nós viemos na igreja e nós vamos na célula e nós temos momentos, às vezes, de conversa com o irmão que é mais maduro na fé. Mais maduro não existe, né? O irmão maduro na fé. E nós falamos, uau, Deus está aqui. Mas aí a gente entra no carro, bate aquela solidão, a gente se esquece da presença de Deus. A gente tem um momento de contemplação e a gente fala, glória a Deus, a presença do Senhor está aqui. Mas aí acontece alguma coisa ruim e a gente já começa a se questionar, cadê o Senhor? O Senhor também está ali. Ele enche todo o espaço. E sabe o que é interessante? Isso não estava na ministração, mas a Bíblia fala, todo aquele que pedir, crendo, receberá. Quando você bate na porta, ela vai se abrir. Sabe o que isso está falando? O Senhor, ele quer falar para você, ó, vem na igreja sim, e busque sim uma bênção para você, glória a Deus, está tudo certo. Mas naquele dia mal, ouse pedir também. Quando você se sentir digno e estiver tudo bem, sua vida de oração tiver top, tiver supra-sumo de Jeová, você estiver se sentindo o cara mais espiritual do mundo, peça. Mas naquele dia que você está se sentindo um nada, naquele dia que você está se sentindo em pecado, naquele dia que você não vê a presença do Senhor, você não sente a presença do Senhor, peça. Sabe por quê? Eu estou em todos os lugares. É muito importante nós virmos na igreja, irmãos. O Senhor deixou isso como um fundamento para nós. A congregação, ela é necessária para o povo santo de Deus. É aqui que eu sou edificado, é aqui que eu começo a amar pessoas que são totalmente diferentes. Mas na minha casa eu também posso pedir ao Senhor. Na minha casa eu também posso falar com o Senhor. Porque Ele não está limitado a um prédio. Ele não está limitado a lugar nenhum. Da mesma forma que o Senhor pode operar um milagre num país totalmente cristão, o Senhor também pode operar um milagre num país totalmente comunista. Um país que não acredita no Evangelho.
porque não é sobre a nação, é sobre o Senhor que nós servimos. Ele não está limitado a um espaço. Eu posso sim manifestar o Evangelho, a glória de Deus, no momento de uma pregação, mas eu também posso fazer isso com a conversa com meu amigo. Porque o Senhor, Ele não está limitado a um espaço. Amém? Então nós vimos que Deus, Ele é infinito em tempo, espaço, e Ele é infinito em poder. E aí entra a terceira parte que nós vamos falar sobre a infinitude de Deus. E eu queria que vocês abrissem Salmos 90, verso 2. Às vezes eu vou falar para você abrir, irmão, é só um tempinho para mim beber uma água só. Não precisava abrir, não, é só para mim falar, abre aí, e aí eu bebo uma água. Então abre aí, Salmo 90. Salmo 90, verso 2. Amém? A Bíblia diz assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então, a Bíblia está falando que aquele que criou todas as coisas foi o Senhor, mas antes delas se formarem, Ele já era o Senhor. Eu não preciso olhar para Deus e ver o poder dEle apenas quando eu vejo as coisas criadas. Eu posso ver o poder de Deus até naquilo que Ele não fez. Porque o que Ele não fez revela muito mais do que Ele fez. Se eu der hoje um exemplo, 10 euros para alguém, vai revelar que eu tinha 10 euros. Mas se eu trabalhar, eu posso ter muito mais para entregar. Eu posso dar 10 euros para alguém, mas isso não significa que eu tinha só 10 euros. Isso significa que eu abri meu coração para entregar 10 euros. Eu posso dar uma carona para alguém, mas isso não significa que eu estou limitado a uma única carona. As atitudes de Deus na terra não limitam o poder dele pelo que ele pode fazer. Não é porque Deus ele criou os montes que ele só tem poder para isso. Às vezes a gente quer contemplar a glória de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus, meramente pelo que Ele fez. E a gente se esquece daquilo que Ele pode fazer. Às vezes eu olho para o Senhor e eu vejo o poder do Senhor em todas as coisas, e eu olho para a minha vida e eu vejo experiências passadas e eu acho, se o Senhor fez naquela época, Ele pode fazer igual hoje. E eu me esqueço que o Senhor Ele quer fazer muito mais, e muito mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Porque o Senhor ele não está preso na minha e na sua consciência sobre Ele. Ele é infinito. O poder dEle vai além da nossa compreensão. Vai além da compreensão humana. Onde nós podemos ver o poder de Deus? Você vê Jesus ele andando pelas águas. Você vê Jesus ele expulsando demônios. Aí vamos lá para o Antigo Testamento. Você vê um homem chegando e falando assim, restaura o altar. Restaurou, ele fala, é madeira? É. Mete água. Não, Elias, mas vai pôr fogo. Tá, mete água. Não, mas é que vai pôr fogo. Fogo e água não combina, não sei se você sabe. Põe água. Tá bom, pôs água. Tem água? Tem. Mete mais. E aí a oração dele é simples. Responde, Senhor, para que o povo veja que Tu és Deus em Israel. E a Bíblia fala que cai fogo do céu, lambe toda a água. Eu nunca vi um fogo lamber na água, mas deve ter sido fascinante. Ninguém tinha visto o fogo do céu descer naquela época. Não era uma coisa que as pessoas faziam costumamente. Ô Paulo, vamos fazer o churrasco? Vamos, peraí, Senhor, manda fogo. Plá, caiu aqui. Não era algo normal. Da onde Elias tirou isso? Elias sabia que Deus ele tinha poder para fazer infinitamente mais do que ele pedia, pensava e imaginava. Vamos lá, Moisés? Moisés está andando, o povo veio e fala assim, eita Moisés, arriou a coisa, hein? Olha o mundaréu, o diabo que tem na nossa frente. Moisés fala assim, tá achando que eu estou doido, é? Bate com o cajado, o mar abre. Eu fico imaginando os peixes passando naquela hora e falo, rapaz, agora não vai ter que passar, porque o povo está passando, cortaram a água. Como que corta a água, gente? Poder de Deus. Poder. Aí a gente, vamos para os nossos dias atuais. Depois que o Evangelho é estabelecido por Cristo, depois que a igreja ela está sendo formada pelo Senhor, depois que os apóstolos eles são levantados, está caminhando Filipe. E Filipe está caminhando de boa. E o Senhor vai e fala assim, para lá, e fala com o eunuco. E aí ele para, ouve o que o eunuco está lendo. Ele falou, você está entendendo o que você lê? O eunuco fala, não, porque ninguém me ensina. E aí ele vai e começa a falar. E aí o eunuco fala assim, então eu queria, como que eu faço para ser batizado? Ele fala, você crê? Sim. Então vamos lá. Desce e batiza. A Bíblia fala que quando o eunuco subiu das águas, Felipe tinha sido
transladado para outro lugar. Felipe nunca viu ninguém ser transladado. Felipe pode talvez ter visto Jesus subir ao céu, mas Felipe não viu. Felipe não ouviu os outros apóstolos fazendo isso. Como que o cara foi transladado de um lado para o outro? Ele já chegou pregando. É como se a gente fechasse os olhos agora e quando você acordasse, você já estivesse lá no meio da Índia. Poder de Deus. Deus, ele não se limita ao que nós cremos que ele pode fazer. Deus, ele não se limita a nada. Quando eu e você, nós começamos a nos posicionar, crendo na infinitude de Deus, nós percebemos que ele pode fazer muito mais do que aquilo que nós acreditamos. Amém? Amém. Então, nós já entendemos sobre o poder de Deus, sobre a infinitude do seu poder. E bondade é interessante, assim como eu falei no começo, ela tem vários significados. Ela tem várias características. Bondade, diferente de infinito, bondade ela é uma palavra, para nós, um pouco supérflua. Porque a gente entende bondade como bondade. Né? Se eu ir lá e pagar o almoço para alguém, eu fui bom. Se eu não faço nada para ninguém, nada de mal, eu também sou bom. Se eu fiz uma atitude boa, eu sou bom. Se eu sou um menino educado, eu sou bom. Então a gente entende bom por bom. O que é bom para você é bom, uma pessoa boa. O pudim pode ser bom. Bom, tá bom. Mas a palavra, no original, ela tem vários significados. Bondade, no Antigo Testamento, assim como eu falei, é exede, que é um amor leal, misericórdia, benigno, uma bondade constante, fiel à sua aliança. No Novo Testamento, ele tem alguns significados. Um deles é agathos, que significa moral e disposição. Moral e disposição de Deus. Então, uma moral excelente, uma disposição para fazer o bem. E também tem krestos, que significa gentileza. Então, quando eu pego alguns textos no original, eu vejo que a Bíblia não está falando que o Senhor ele é meramente bom. A Bíblia está falando que ele tem uma moral excelente para o seu povo. A Bíblia fala que ele está tendo uma disposição de gerar gentileza para o seu povo. A Bíblia está falando que o Senhor, ele gera gentileza e ele tem uma disposição para fazer o bem ao seu povo. Amém? Então, agora que nós entendemos que Deus ele é infinito em seu poder e ele é eternamente bom, nós precisamos compreender que o Senhor ele é infinitamente bom e esses dois aspectos, esses dois atributos, aquele que é incomunicável e aquele que é comunicável, eles caminham junto por amor a nós. E o primeiro ponto, agora sim, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é que a bondade de Deus, ela se manifesta em meio às perseguições e escolhas ruins. E o primeiro exemplo que eu queria dar que era o de José. José estava lá no Egito, e aí antes disso foi criado pelo seu pai, o menor da sua casa. Um dia ele tem um sonho, e ele fala: pai, eu sonhei com tantas estrelas, e elas se curvavam, e eu sonhei que eu era esse, e as estrelas eram vocês se curvavam. E aí ali já começa o murmurinho contra a vida dele. José só sonhou, pô, era só um menino. José quer ser o maior. José é folgado. Nem sequer vai lá caçar. Fica aí, ó, bajulando o pai. Aí depois ele tem outro sonho. Aí o seu pai, com muita sabedoria, faz o quê? Esse menino, ele já está sendo odiado pelos irmãos. Eu vou dar uma capa para ele. Muito esperto o pai dele. Ele ganha a capa. Sai com seus irmãos fazem o quê? Joga ele numa cova. Para ele morrer. Qual que foi o pecado de José? A gente costuma, um tempo para cá, eu sempre tinha uma frase que eu falava assim: quando tem uma situação complicada na vida de alguém, quando tem uma adversidade, quando tem um conflito, assim dizendo, entre duas pessoas, sempre os dois lados estão errados. E eu tinha isso comigo, eu carregava. Você tem que ouvir as duas versões, porque as duas versões estão errado. A gente tem que enxergar o meio termo. E aí, um dia eu conversando com o Senhor, ele falou assim: qual que foi o pecado de Jesus? Qual que foi o pecado de José? Josué não conseguiu guiar o povo. Josué teve vários conflitos com o povo. Qual que foi o pecado dele? Qual que foi o pecado de Caleb? Estevão foi apedrejado, primeiro mártir da igreja. Qual que foi o pecado de Estevão? João foi jogado na ilha de Patmos, morto, foi abandonado. Tentaram queimar o corpo dele com óleo, não conseguiram.
deixaram ele mofando, sozinho numa ilha. Qual que foi o pecado dele? Nem sempre um conflito, os dois estão errados. E José estava lá, sofrendo, sem ter pecado. José é uma tipologia de Cristo. E isso alguns estudiosos falam porque José não teve pecado e Cristo também não teve. E aí você vê que José ele é jogado lá, e depois de um tempo, os irmãos falam assim, não é uma boa ideia não, porque esse moleque não vai morrer, tira ele daí. E aí eu acho que José ficou feliz, né? Falou, nossa, meus irmãos voltou atrás. Qual que é a ideia então? Vamos vender como escravo. Vá-te embora, carniça. Sai daqui. É vendido como escravo. E aí ele começa a cair na graça de todas as autoridades, assim dizendo, para não tomar muito tempo. Depois ele é acusado de um pecado que ele não cometeu. Fugiu da mulher. Ele não deitou com ela, ele fugiu. E aí depois ele fugir, acontece o quê? É jogado na prisão de novo. E aí vem o copeiro, vem o padeiro, ele revela sonhos, ele fala, não esquece de mim. O que acontece? Se esquece dele. No final da vida dele, ele é levantado como o governador do Egito. Teve a revelação de um sonho e de uma miséria que ia passar na terra. E por causa dessa visão, dessa sabedoria, ele conseguiu conduzir o povo ao triunfo. Fez com que o Egito prosperasse mais do que antes. Bondade de Deus. José, ele não tinha pecado. José, ele não tinha errado. José, ele não teve um momento na vida dele que ele descabeçou ou que a carne dele aflorou e ele falou assim, eu vou chutar o balde, não quero saber de nada. Conversa. Não. Ele simplesmente fez aquilo que o Senhor colocou no coração dele. E passou por várias provações. Mas a bondade de Deus se manifestou sobre a vida dele. A gente vê, por exemplo, Davi, diferente de José, foi levantado, ungido a rei com 13 anos. Foi levantado aos 30. Passou 17 anos nessa caminhada, sendo preparado pelo Senhor, moldado pelo Senhor, sendo fortalecido. Saul perseguia ele. Um dia Saul falava, Davi, vem cá aqui, vai tocar harpa. Aí Davi ia lá, igual um abençoado, para não falar outra coisa, tocava a harpa para Saul. Depois Saul atirava uma lança. Oxi, estou tocando harpa, estou de boa aqui, espantando seus demônios. Depois ele recebe uma lança na cabeça. Uma hora coloca Davi como um cara importante, outra hora caça e manda matar Davi. Não tinha pecado ainda. Passou um tempo, ele é levantado como rei. Depois que ele é levantado como rei, aí começa a aflorar os pecados de Davi. Porque, por um breve descuido, desejou a mulher de outro, trouxe ela para sua presença, se deitou com ela, mandou matar o seu guarda leal. É interessante porque quando Urias, ele vem, Davi fala assim, né, aquele jeitinho malandro dele, ele fala assim, vai lá, deita com a sua mulher, descansa. Urias vira e fala assim, ai de mim, meus irmãos estão na guerra, eu vou deitar com a minha mulher, os meus irmãos estão batalhando. Sabe o que ele faz? Ele fica na porta do rei. Eu vou fazer a sua guarda. Se eu não vou para a guerra, também não vou deitar com a minha mulher. Eu vou ficar na sua guarda. Urias, um homem puro. Sabe o que acontece? Davi vai falar assim, joga Urias lá na frente da guerra, o primeiro. Se puder, não dá espada para esse cara, para matar ele. E que morram os outros que estão com ele. Assim, limpa tudo. A Bíblia fala que deu tempo dela conceber a criança. Davi, ele ficou 9 meses escondendo esse pecado. Aí tem irmão que fala assim, não, minha mulher errou, meu marido errou, meu amigo errou, fulano errou e tal. Quando foi? Semana passada, ontem, não arrependeu. Irmão, Davi ficou 9 meses para se arrepender. Deus ainda chama ele de um homem segundo o coração dele. Quando a palavra vem através da vida de Natã para Davi, sabe qual que é a atitude de Davi? Davi não fala como Saul. Saul, quando ele peca diante do Senhor, ele fala assim para Samuel, Samuel, eu errei, mas me restaura a minha autoridade diante dos homens, para que eu não perca o meu reinado. Quando Samuel ele vai falar com Saul, Saul expressa que ele não estava preocupado com o coração de Deus. Saul ele estava preocupado só com o seu eu, com a sua autoridade, com a sua posição. Davi, quando ele ouve a palavra de Natã, ele fala, Natã, pequei contra o Senhor, cara. Somente contra o Senhor eu pequei. E aí Salmo 51, que é um dos salmos que eu acho mais lindo, ele fala assim, restaura, Senhor, a alegria da sua salvação. Ou seja, ele começa a passar por um tratamento diante de Deus. E no meio desse tratamento ele perde o filho. O outro filho dele se rebela
contra o reino dele. E aí o outro filho dele vai lá e abusa sexualmente da própria irmã. E aí é da onde vem a palavra enamorar-se. Um sentimento ruim, corrompido. Davi, ele tem uma vida totalmente destruída dali em diante. Mas o Senhor vira para ele e fala: o seu reino será eterno. E através de você se assentará um descendente, e ele vai guiar as nações eternamente. E é interessante que o cego, quando ele chega perto de Jesus, ele fala: filho de Davi, tem compaixão de mim. Davi, em meio aos erros, em meio às falhas, em meio a todos os pecados, um dia Davi acorda, está conduzindo o reino, ele vai falar assim: eu acho que eu vou contar ao povo. Deus falou para ele não contar, peca de novo. Mas ele não deixou de ser o maior rei que Israel teve, porque as falhas de Davi não anulam a bondade de Deus. Talvez você olhe e você fala assim: eu nunca errei. E eu acredito, talvez você não tenha errado na situação que você está passando. Talvez você tenha aplicado seu coração para fazer o certo. O Senhor, Ele quer manifestar a bondade sobre a sua vida. Talvez você olhe e fale assim: Daniel, eu só errei a minha caminhada toda, velho. Eu só vacilei com as pessoas, eu só vacilei com o Senhor. Eu montei negócio, não deu certo. Eu entrei em falência várias vezes. Quebrei a cara, confiei em quem eu não deveria confiar, também fiz errado. A bondade do Senhor, ela também quer te alcançar. Porque não é sobre o que nós fazemos, é sobre o Senhor. Bondade e misericórdia te seguirá todos os dias da sua vida. A gente vê Paulo comparando os dois. Paulo, ele era um cara que era totalmente ruim. Então Paulo, vamos colocar que ele era só Davi carnal. Caçou igreja, matou pessoas. E aí depois ele tem um contato com o Senhor. Um homicida tem um contato com o Senhor. E quando ele tem um contato com o Senhor, você começa a ler as cartas de Paulo, e eu convido você a ler elas. Mas quando você lê, comece a avaliar não a mensagem que Paulo está tentando trazer para a igreja, mas comece a avaliar como Paulo vivia. Porque a mensagem que ele entrega é a forma que ele se comporta. E Paulo, ele começa falando: cara, cresça na bondade, cresça na revelação de quem Deus é, perdoe o seu irmão, honre as suas autoridades, sofra por amor ao Evangelho. Então, aquele Paulo que antes perseguia, matava, consentia com a morte dos outros, quando ele tem um contato com a glória de Deus, quando ele tem um contato com a presença de Deus, ele se transforma em alguém bondoso. E mesmo passando por várias provações, ele não deixa de enxergar a bondade de Deus. O cara é picado por uma cobra, o navio que ele estava naufraga, as pessoas que estavam com ele naquela caminhada abandonam ele é preso, fica anos preso, morre decapitado, é tirado pelos outros apóstolos. A Bíblia fala que os outros apóstolos no começo não queriam ouvir a revelação da graça, e ele precisa confrontar os apóstolos. É rejeitado pelo seu próprio povo. E você não vê Paulo reclamando. Você vê Paulo falando que a leve e momentânea tribulação produzirá para ele um eterno peso de glória. Sabe o que é isso? É alguém que vê a bondade de Deus em todos os momentos. A bondade de Deus, ela não se caracteriza apenas quando as coisas dão certo, mas até aquilo que deu errado, a gente pode ver a bondade de Deus. Deus, ele não se limita na bondade quando ele faz coisas boas para nós. A bondade dele, principalmente, já foi expressa lá na cruz, quando ele decidiu nos salvar, mesmo quando nós erramos com ele. Para finalizar essa parte, você vê a vida de Abraão. A Bíblia fala, e eu tomo água, né? Misericórdia. Aí eu vou aceitar um pouquinho mais de água. O homem é assim, ele tem que falar 2 minutinhos e ele bebe uma água. A Bíblia fala que Abraão, ele vinha de um povo idólatra. Por favor, Deus abençoe. A Bíblia fala que Abraão, ele veio de um povo idólatra. Abraão a gente conhece como pai da? Amém. Quando você repetir é só para ver se você está aqui. Aleluia. Então a Bíblia fala que Abraão, ele é o pai da fé. E glória a Deus por isso. Mas Abraão, ele começa sendo idólatra, mimado, um homem que se sente confortável morando com seus pais. Deus fala: sai da sua terra, da sua parentela, e ele faz o quê? Carrega Ló com ele. Ou seja, tudo errado. Abraão mente para salvar a vida da sua esposa.
Abraão é incrédulo porque ele não acreditava que Deus ia dar uma geração para ele. Abraão tenta dar um jeitinho dele, então ele faz na sua própria justiça. Deus fala, vai vir uma descendência atrás de você e da sua esposa. Ele vai fazer o quê? Se deita com a sua serva. Todo errado. Mas ele é conhecido, Deus abençoe, como o pai da fé. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. E através dele, nós somos descendentes de Abraão. Por quê? Porque é alguém que tinha uma boa imagem de Deus. Abraão, ele começa crendo na promessa de Deus. E ele termina, em Hebreus descreve que ele termina a sua carreira falando que ele não viveu a promessa, mas ele saudou ela de longe. Ou seja, ele começou crendo na promessa e ele termina de forma constante, contemplando o Senhor ao ponto de que ele termina a vida dele, acreditando naquele que prometeu. Não alcançou a promessa, saudou ela de longe. Sabe o que isso expressa? O cara, ele está tanto com Deus, tanto com o Senhor ali, que ele termina a vida dele olhando e falando assim, se eu receber a promessa ou não, não importa. Eu andei com aquele que prometeu. Eu passo a vida inteira, e se for preciso, eu morro crendo no Senhor, mas eu me recuso a viver duvidando da bondade dele. Abraão foi esse homem. Ele não viu as suas gerações crescerem, mas ele decidiu crer que o Senhor faria. Segundo, para a gente avançar, a bondade se manifesta para o arrependimento. Romanos capítulo 2. Romanos 2, do 4 ao 17. E eu quero que você preste atenção nesse texto. A Bíblia fala assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é o que te conduz ao arrependimento. A gente cresceu ouvindo o Evangelho, onde a gente precisava chegar diante do Senhor, arrependido pelos nossos pecados, pronto para estar transformado e pronto para ir para qualquer lugar que o Senhor nos chamasse. Mas Paulo está falando que antes de um arrependimento, é necessário que exista uma manifestação da bondade dele em nossas vidas. Eu não me converto porque eu entendo que eu sou um cara errado e eu preciso de ajuda. Eu preciso me converter por enxergar a bondade de Deus manifesta em Cristo. Quando Deus ele manifesta a bondade sobre a sua vida, não é meramente para que a gente olhe e fale, puxa, Deus é bom, nossa, Deus fez tantas coisas, que legal. Não, é para que eu possa endireitar o meu coração e falar assim, cara, em meio aos meus caminhos errados, a bondade do Senhor ela não se retirou de mim. Mesmo em meio às decisões erradas da minha vida, a bondade do Senhor ela não se retirou de mim. Mesmo a maldade que há no meu coração, a bondade do Senhor ela não saiu de mim. Mesmo quando eu, por muitas vezes, eu envergonhei o nome do Senhor, a bondade dele, ela não saiu de perto de mim. A bondade do Senhor, ela não se apartou de mim. O que gera o arrependimento nas pessoas não é quando a gente olha para elas e fala assim, olha, se você não tomar cuidado, vai abrir um buraco aí e você vai para o inferno. Não, é quando a gente olha para a pessoa e fala assim, cara, o Senhor Jesus, ele te ama. Ele morreu por você. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele não está te obrigando a seguir ele. Mas eu digo para você, se você seguir ele, vai ser a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. Porque não é sobre o que você faz, é sobre o que ele fez para você. O Senhor Jesus ele não está se importando com a sua performance. Jesus ele não está se importando se você é bom, se você é ruim, porque bom ele já é. E ruim nós já somos de natureza, tudo isso está resolvido. O Senhor ele está manifestando a bondade só porque ele quer trazer você de volta para ele. E isso não se aplica às pessoas apenas que estão lá fora. Talvez a minha e a sua vida com o Senhor, a gente já tem anos na caminhada. E a gente não consegue mais desfrutar da bondade. A gente começa a crescer no conhecimento e a gente começa a se estribar no meio dele. Porque a gente começa a nossa vida com o Senhor crendo que qualquer coisa que a gente orar, Deus vai fazer. E aí depois, com o tempo, a gente começa a ler as Escrituras e com o entendimento errado, a gente começa a ver que se eu não tiver o meu coração ali, certinho com o Senhor, Ele não vai me atender. E talvez eu comece a ver que se eu estou em algum momento da minha vida errado, em algum momento da minha vida em pecado, talvez isso vai atrapalhar a minha comunhão. E aí eu começo a perceber que se eu não orar e jejuar da forma correta, Deus ele não me atende. Então eu começo a colocar empecilhos naquilo que Deus ele trouxe de uma forma simples. Tudo isso tem as suas verdades, mas isso o Espírito ele vai tratar em você. Quando Deus ele manifesta a bondade, não é apenas para que você possa falar, ó, Deus é bom, Deus atendeu o meu pedido de oração, a minha lista aqui, ó, tenho 50 pedidos, já foi 49, aleluia.
Não, é para que você possa olhar e falar assim, poxa, em meus caminhos maus, até quando eu não consegui obedecer o Senhor de forma bíblica, o Senhor manifestou bondade. Se isso não te gera arrependimento, cara, eu não sei o que vai gerar. A bondade do Senhor é para nos trazer de volta à presença dEle. A bondade do Senhor é para endireitar as nossas veredas. A Bíblia fala que a unção que está em nós nos ensinará sobre todas as coisas. Quando eu errar, não é uma coisa que eu tenho que ficar me martirizando. Quando a presença de Deus vir, mesmo em meio ao erro, eu preciso olhar e falar assim, puxa, cara, se eu fazendo errado, o Senhor ele já está se manifestando, Ele já está me dando as coisas, o que acontece se eu viver certo? O que vai acontecer se eu viver correto? A Bíblia fala que Saul, ele pecou e Saul ele teve a vida conturbada, mas ele não se arrependeu. E é interessante que depois, se você for pesquisar, as Escrituras diz que se Saul tivesse se arrependido, ele seria o maior rei que Israel já teve. Maior até mesmo daquele que é o homem segundo o coração de Deus. Porque a bondade de Deus se manifestou várias vezes sobre a vida de Saul, mas ele não se arrependeu. Paulo, quando ele está escrevendo para os romanos, ele fala, cara, você está negligenciando todo esse favor, toda essa misericórdia, você se esqueceu que é a bondade dele que nos gera arrependimento. Ele morreu quando nós éramos pecadores. Ele morreu quando a gente estava afastado, quando a gente nem sequer queria saber do Senhor. Hoje, talvez a maioria daqui já veio de um lar evangélico, de um lar cristão, e glória a Deus, a gente ouve o evangelho desde pequeno. Mas as pessoas que estão lá fora talvez não conhecem. Eu não posso jogar sobre eles um peso que nem foi jogado sobre mim. O Senhor, Ele não joga peso sobre você. Jesus, Ele fala, tomai de mim o meu jugo, que é leve. O meu fardo é leve. Eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa palavra de Jesus, ela não volta. Não foi Jesus falando assim, ó, eu vou até aqui, mas você errou, aí tu vai sozinho. Chapou? Chapou. Chegou um momento aí que você bateu a nave. Não, agora você vai sozinho. Não vou te ouvir não. Pelo contrário, irmão, se eu e você colocar o nosso coração à disposição para se arrepender diante do Senhor e falar como Davi, Senhor, eu pequei contra o Senhor, cara. Eu sei que eu fiz errado contra meus irmãos e eu vou tratar isso, mas primeiramente eu feri o seu coração. O Senhor tem sido bom comigo em todo esse tempo. Passou um momento da minha vida que eu estava meio tribulado com algumas coisas e eu falei assim, poxa, Senhor, eu estou colhendo em meus espinhos, e o Senhor falou de uma forma tão suave, Ele falou, você não deixou de colher, eu não deixei de prover na sua vida. Não é porque você está passando um tempo de luta, que eu não estou com você. Mesmo em meio às suas dificuldades, a minha bondade está sobre você. E isso é para todos nós. Talvez você olhe e você fale assim, poxa, eu não consigo ver bondade de Deus. Talvez é por isso que você não consegue se arrepender diante dEle. Porque você não se lembra das maravilhosas coisas que o Senhor já fez na sua vida. A bondade, quando ela se manifesta, é para que nós possamos nos arrepender dos nossos caminhos maus. Para que nós possamos nos arrepender de tudo aquilo que a nossa carne produz. E possamos olhar para o Senhor e falar, Senhor, eu quero andar na sua palavra. Eu quero andar na sua justiça. Sabe o que é interessante? É que nos tempos antigos, na época dos judeus, quando as crianças entravam na sala de aula para elas aprenderem, Gabriel, sobre as escrituras, sempre que elas entravam, tinha mel na palavra. E sabe o que elas faziam antes de ler? Elas lambiam o pergaminho, para se lembrar que a palavra de Deus ela é doce, para se lembrar que a palavra de Deus ela é favorável, para se lembrar que os caminhos do Senhor são doces como mel. Se você lê o Evangelho, se você lê toda a Bíblia com a ótica da bondade de Deus, você começa a perceber que a maldade que nós enxergamos nas Escrituras está unicamente em nós. Aquele homem que ele pega e ele começa a perseguir a igreja, ele começa a matar as pessoas, ele começa a consentir na morte dos outros, ele chega numa igreja transformada e ele fala, nós somos observadores da lei e não juiz, não compete a nós julgar ninguém, apenas examinar as escrituras. Sabe o que ele está falando? Cara, eu matava gente, mas agora eu desfrutei da bondade, eu estou arrependido, e hoje eu percebo que eu não tenho que matar ninguém baseado nas escrituras, eu tenho que salvar essas pessoas. E se alguém tiver errado, sim, vamos corrigir, mas em amor. Vamos tirar essa pessoa, não para que essa pessoa ela seja afastada do ministério e gere vergonha, mas para que essa pessoa ela não sofra ataques espirituais. Para que essa pessoa ela não seja retalhada pelo inimigo, para que ninguém se levante e envergonhe essa pessoa. Então vamos afastar essa pessoa para proteger ela. É interessante que em Coríntios ele fala, aqueles que pecaram,
tome cuidado, porque se vocês afastarem eles, eles vão esmorecer pela tristeza. Eles serão esquecidos pela congregação e a tristeza vai tomar conta do coração deles, eles vão desanimar. Então o mesmo cara que fala, vamos tirar aqueles que estão em pecado, sabe o que ele está falando? Vamos abraçá-los, separá-los e animá-los novamente. Bondade de Deus. Alguém que vive a bondade, ele entende sim que quando alguém fez errado, essa pessoa tem que ser corrigida, mas ele manifesta a bondade trazendo ela para perto. Quantas vezes eu e você, nós não nos posicionamos assim? Às vezes a pessoa erra com a gente já se levanta e fala, está errado, é crente erra, ah lá, está fazendo isso na célula, está fazendo isso na igreja, mas está errando. Não tem bondade no nosso coração. Quando a gente entender que a bondade do Senhor é o que nos gera o arrependimento, a gente vai começar a se manifestar de forma bondosa para com as pessoas. De forma bondosa. A bondade do Senhor é o que nos gera arrependimento. E o terceiro, para nós encerrarmos, a bondade de Deus, ela também se manifesta em meio à mesa. Hoje é a ceia do Senhor e o pastor ele falou, traz um texto, um sentido sobre a ceia do Senhor. E hoje nós vamos participar da mesa pela graça do Senhor. E eu fiquei pensando, como que eu vou encaixar a bondade de Deus em meio à ceia? Como que, eu vou falar apenas do sacrifício, e isso também tem a sua parte, mas o Senhor ele me levou a um texto. E eu queria que você abrisse, e esse é um aval para mim tomar uma água, em Mateus capítulo 15, verso 21. Mateus capítulo 15, verso 21. Mateus 15, verso 21, diz assim: Partiu Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem ela clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça contigo conforme queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. E sabe o que é interessante? A gente examina esse texto e a gente olha muito para a fé da mulher cananeia. Amém? A gente vê que ela se portou de forma ousada diante do Senhor, e isso chamou a atenção de Jesus. Mas sabe o que o versículo diz? Ele fala, no verso 26, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E o que isso tem a ver conosco? A gente tem, às vezes, uma crença, uma ideia errada do Senhor, que quando a gente está muito tempo no Evangelho, a gente tem que começar a trabalhar para merecer as coisas. E a gente tem que começar a se portar bem, assim como eu falei. E aqueles que estão chegando, às vezes eles estão com a fé pura e eles estão sendo muito abençoados. Ou às vezes até a pessoa que é ímpia está sendo muito abençoada. E a gente que está servindo ao Senhor, não. E a gente olha e fala assim, eu quero ter uma fé assim. Só que a Bíblia fala que Deus ele não tira dos filhos para dar aos cães. Aquela mulher recebeu um milagre? Sim ou não? Mas Deus não tirou dos seus discípulos para dar para ela. Deus ele honra sim todos que se achegam a Ele com fé. Mas Deus honra principalmente aqueles que estão na mesa com Ele, aqueles que já o receberam, aqueles que já estão caminhando com Ele. É interessante porque o filho pródigo, ele se lembra da bondade do pai dele, Bruno, e ele vai falar assim, eu vou voltar para a casa do meu pai porque lá tem comida, os servos não passam fome, eu vou falar para ele que eu estou arrependido e está tudo certo. Ele chega lá, o pai prepara todo o banquete, toda uma festa, e aí o filho mais velho chega no pai e fala assim, você nunca me deu novilho. O seu filho aí, que estava perdido, safado, errou, fez um monte de coisa.
E você está lá, entregando as coisas para ele. E aí o pai, com muita sabedoria, vira para ele e fala: a mim você sempre tens. Tudo que está nessa casa é acessível para você. O Senhor, ele não tira de um para dar para outro. Na mesa sempre tem provisão para aqueles que já estão assentados. Deus, ele quer sim que eu e você traga pessoas para a mesa, mas acima de tudo que ele lembre você, e que você se lembre que ele tem provisão para você todos os dias. Jesus, ele vira e fala assim: eu não vou tirar dos meus filhos para dar para os cães. Ele está falando: a prosperidade que eu confiei a você, a promessa que eu te dei quando você se converteu, as bênçãos que eu depositei sobre você, não para de existir no meio da caminhada. Se eu disse que tem pão na sua mesa, tem pão na sua mesa. Se eu disse que tem milagre para você que está na mesa, tem milagre para você que está na mesa. O Senhor abençoa aqueles que estão lá fora, sim, mas Ele abençoa você que está na caminhada com Ele, porque você é filho. A Bíblia fala, Jesus ele fala: se vós que sois maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o Pai Celestial. Ou seja, a nossa caminhada com o Senhor, ela não para de experimentar bondade. É nós que não enxergamos. A nossa caminhada com o Senhor não tira o pão da mesa para dar para outras pessoas. Na caminhada com o Senhor, Ele não tira a presença dEle, a bondade dEle de diante de nós. É nós que por muitas vezes não enxergamos. As pessoas lá fora, elas podem desfrutar de muitos milagres, mas tem milagre para você todo dia na mesa. Tem milagre para a sua vida todos os dias. O pão está lá, o vinho está lá. Basta você colocar a mão e pegar. Sabe o que é interessante? Jesus, ele, nesse comparativo, o pai do filho pródigo, ele fala para o irmão mais velho: você sempre me teve, você está aqui. Se é seu filho, se é seu amigo, se é seu irmão, vocês moram junto, você não vai ficar falando assim pro cara: ô, quer que eu abra a geladeira? Ô, você quer o que para comer? Ô, não, é filho, cara. É filho. Eu lá no Brasil, eu via minha mãe tratando as pessoas diferente quando ela chegava em casa. Mas isso não me afetava. Por quê? Porque a pessoa, eu posso servir um café para ela, mas a hora que eu quiser tomar café eu tomo. Eu sou filho. Se eu contribuir com o café ou não, vai ter café. Se você contribuiu com alguma coisa ou não, faça, pegue, é seu. A mesa está posta para você. O Senhor não tirou o banquete. O Senhor não vai tirar o banquete. A Bíblia fala que nós vamos sentar à mesa dele eternamente. Para finalizar, na mesa todos nós somos iguais. Eu não vou ler o texto para não tomar mais tempo, mas a Bíblia fala que Davi, depois que ele já era rei, ele, por amor a Jonatas, ele se levanta um dia e ele fala: quem será da descendência de Saul que eu ainda não agi com bondade? E aí as pessoas falam: olha, ali tem Mefibosete. Mefibosete foi um jovem que, no meio da perseguição contra a família de Saul, a mãe de Mefibosete, ela tropeça. E quando ela tropeça, Mefibosete era uma criança, um nenê, e ele cai, seus pés se atrofiam. E depois a descendência de Saul passa, Mefibosete cresce como um mendigo, e ele é um aleijado. E ele está lá em Lodebar. Lodebar, eu não lembro corretamente o significado, eu peço perdão, mas significa como se fosse um lugar distante, um lugar afastado, um lugar onde foi esquecido e abandonado pelo Senhor. E aí Davi, ele vai e ele chama Mefibosete. E eu queria que você se levantasse em nome de Jesus. E aí ele chama Mefibosete e ele vai falar assim: por amor a Saul e a Jonatas, o meu amigo, você vai comer na mesa todos os dias da sua vida. E a partir daquele momento, Mefibosete deixa de ser um mendigo. Mefibosete deixa de ser alguém esquecido e ele senta na mesa. E sabe o que é interessante? Quando a mesa está posta diante do Senhor, quando a mesa está posta diante dos nossos amigos, quando a mesa está posta diante da família, você está comendo, certo? A mesa está tampando da sua cintura para cima. Você não vê o pé de ninguém. Os pés atrofiados de Mefibosete representavam o pecado que Saul cometeu. E então a caminhada de Mefibosete, ela foi atrapalhada pelo pecado. Davi, ali naquele momento, por amor a Jonatas, ou seja, a aliança, ele está expressando a glória de Cristo. Então, por amor a Deus, Cristo nos resgatou de Lodebar, do lugar de esquecimento, e Ele nos trouxe para a mesa. E sabe o que é interessante? Quando nós decidimos nos assentar à mesa do Senhor, como você está fazendo essa manhã, o Senhor, Ele não olha o seu pecado. Não importa se você tem os pés atrofiados ou não. Não importa se o seu pé está sujo ou não. Não importa se o seu pé é grande, se o seu pé é feio.
se o seu pé é peludo, se a unha está por fazer, não importa. Sabe por quê? Na mesa do Senhor todos somos iguais. Não é sobre quem está sentado na mesa, é sobre quem convidou. Quem nos convida para estar na mesa dele é o Senhor Jesus. Quem nos convida é aquele que expressa bondade. Deus, ele é infinito em bondade e misericórdia. Salmos 23, 6. Certamente a bondade e o amor leal me seguirá todos os dias da minha vida. Enquanto o pastor vai cantar uma canção, eu queria que você fechasse seus olhos. E talvez você tenha se esquecido daquilo que o Senhor tem feito sobre a sua vida. Talvez você tenha se esquecido de toda a bondade que o Senhor tem manifestado. E enquanto essa música toca, eu queria pedir humildemente para que você não cantasse, mas para que você se permitisse ser levado pelo Espírito, para que o Espírito ele possa remeter na sua mente todas as vezes que ele foi bondoso com você.